Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então agora à nossa aula de matemática D, fechando a semaninha. Então é o seguinte, nessa aula a gente vai continuar com a ideia de triângulos, tá? Porém a gente vai ver agora um tópico diferente, um tópico muito legal, um tópico que aparece muito nos vestibulares aí do Brasil afora, na prova do Enem. É muito importante você entender bem essa aula, não sair com dúvida desse vídeo, tudo bem? Então nessa aula de matemática D, nós vamos falar sobre a semelhança de triângulos, certo? Quando que dois triângulos podem ser chamados de triângulos semelhantes e aplicar em vários exercícios aí essas relações de semelhança. Vamos ver como que resolve alguns exercícios aí. Tudo bem? Então vem comigo, vamos começar essa aula, tá? Olha só, eu coloquei aqui, já deixei pronto para você a definição. Dois triângulos são semelhantes, tá? Ou seja, eles têm a mesma forma. Se e somente se, essa é a definição, tá? Se e somente se seus ângulos forem, respectivamente, congruentes, certo? E os seus lados forem proporcionais. Isso é muito importante, tá? Os ângulos têm que ser congruentes. Quando eu quero dizer congruentes, o que eu quero dizer com isso? Que eles têm a mesma medida, tá ok? E os lados têm que ser proporcionais. Beleza, observe aqui a figurinha que eu coloquei, eu coloquei dois triângulos, certo? Dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo A', B', C', certo? E aí vamos analisar aqui as relações para que eles sejam considerados triângulos semelhantes. Alright? Então, let's. Olha só deixa eu deixar ele desenhado bonitinho aqui para você. Ah, fica verdinho assim. Ok, meus queridos. Eu vou apagar aqui do outro lado e a gente vai fazer algumas considerações. Então, você já entendeu quando que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm ângulos congruentes, tá? E eles têm as medidas dos lados proporcionais. Então eu vou falar assim, ó. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo que eu chamei de A'. Ele é congruente ao ângulo A'. O ângulo B, ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo B'. Tá? E o ângulo C, exatamente congruente ao ângulo C'. Beleza? Essa é a primeira ideia para eu poder afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante. A gente vai usar essa notação para a semelhança de triângulos, tá? Ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Ok. E se eles têm os lados proporcionais, eu posso escrever a seguinte relação. Eu vou falar assim, ó, o cara que está entre B e C desse tem que estar para o cara que está entre B' e C'. Aquela razão de proporção, a razão de diretamente proporcional. Então nós podemos escrever A está para M, assim como B está para P, assim como C está para N. E você lembra lá da nossa linha de proporção, lá no comecinho, na outra frente de matemática, tá? Que quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, nós podemos escrever assim, ó, a soma dos numeradores, elas podem estar escritas para a soma dos denominadores, M mais P mais N. E a gente percebe que se essa razão permanece constante, nós vamos dizer que isso daqui vai ser igual a um valor K, e esse K é a nossa constante de proporção. Tá? O nosso K é a nossa constante de proporção. Aqui na semelhança de triângulos nós podemos chamar de razão de semelhança, certo? Essa constante você vai dar o nome de razão de semelhança. Essa é a ideia que você tem que gravar. Tudo bem? Porém, agora, meus queridos, só deixa eu dar uma sublinhadinha aqui, uma ênfase nessa ideia. Tá? Então, viu tudo isso daqui, congruência e lados proporcionais. Muito bem. Agora é o seguinte, mas como que eu vou identificar, Kiko, em um triângulo, entre dois triângulos, se eles são ou não semelhantes? Então, eu vou mostrar para vocês agora 3 casos que a gente consegue identificar, tá? São 3 casos aí que a gente vê, que a gente analisa entre os triângulos, que você vai ter certeza, posso afirmar, cara, esses triângulos são semelhantes sim. Beleza? Então tá, então vem comigo, eu vou apagar o quadro para a gente dar continuidade, beleza? Meus queridos, antes da gente falar dos 3 casos,
Vamos falar do teorema fundamental da semelhança, certo? Da semelhança de triângulos. Então imagine que você tem um triângulo ABC. Se eu traçar uma reta paralela a qualquer um dos lados, por exemplo, a esse lado AB aqui, eu tracei uma reta paralela a ele, cortando no segmento FG. O que eu quero que vocês percebam? Se você traçar uma reta paralela, nós vamos formar dois triângulos, com certeza eles são semelhantes, tá? Eles terão aqui lados proporcionais e os ângulos também serão congruentes. Mas isso daí eu vou te mostrar ali nos casos que a gente vai ver. Nesse caso aqui, você vai formar o triângulo ABC. O triângulo ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo FGC. FGC. E se eles são semelhantes, nós podemos aplicar aquelas razões de semelhança que eu falei para vocês, tá? Eu posso dizer que o lado AB ele é proporcional ao lado FG. Então nós vamos escrever assim: AB está para FG, assim como eu posso dizer que o lado BC está para o GC. Então eu vou dizer que o lado BC ele está para o lado GC, certo? GC. E ainda, além do mais, nós também podemos dizer o seguinte, que o lado AC está para o lado FC. O lado AC está para o lado FC. E isso é constante. Nós temos aqui a nossa constante de proporção. Tudo bem? Agora vamos começar aí com os três casos, dando início aí, eu acho que eu diria o mais importante, o que você mais vai usar na semelhança de triângulos. Quando você identificar entre dois triângulos, dois ângulos congruentes, bateu o olho lá, pô, conseguiu marcar os ângulos, deu um jeito, dois ângulos, você percebeu que eles são iguais, ou seja, tem a mesma medida ou congruentes, pode ter certeza, esses dois triângulos serão semelhantes. Mas por que você pode provar isso, Rico? Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus? Lembra, né? Então o que acontece? Se você tem dois em comum, o que vai estar faltando para 180 no outro vai ser o mesmo. Ora, porque a soma de ambos tem que dar 180 graus. Então aqui eu coloquei um exemplozinho. Ó. Imagine o triângulo ABC, ó, ok? Você tem lá dois ângulos congruentes, o ângulo A e o ângulo B. Por exemplo, o ângulo A ele é congruente, tá, ao ângulo A'. Ok? O ângulo A ele é igual ao ângulo A'. E o B é igual ao ângulo B'. Então, se isso já acontecer, qual a consequência? O ângulo C vai ser igual ao ângulo C' e os lados entre os ângulos serão proporcionais. Esse lado aqui é proporcional a esse lado será proporcional a esse e esse lado será proporcional a esse. Você vai poder aplicar as razões de proporção entre os ângulos. Belezinha? Eu diria que esse aqui seria dos três casos o mais usual. Vocês vão perceber no exercício que vai ser o caso que eu mais vou usar entre eles. Vou sempre tentar descobrir dois ângulos que são comuns para a gente poder aplicar essas razões de semelhança. Tudo bem? Vamos apagar o quadro e dar continuidade nos outros dois casos e daí para já começar os exercícios? Então bora lá. Pessoal, agora o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Olha só, nós vamos ter aí um ângulo entre dois lados. Se você perceber no outro triângulo que esse mesmo ângulo ele tem a mesma medida e os lados que estão entre esse ângulo, eles forem proporcionais, com certeza esses dois triângulos serão semelhantes. Quer ver aqui? Ó? Olha só um exemplo. Então imagine esse triângulo 1 aqui, que eu dei ângulos A, B e C, e esse ângulo aqui, o ângulo B. Vamos olhar para o ângulo B aqui, que eu estou rabiscando de vermelho. Aí você percebeu no outro triângulo, o ângulo B', ele tem a mesma medida que o ângulo B. Pô, bacana. Tá, e daí, Kikão? Daí é o seguinte, meus queridos. Aí você olhou os lados que estão entre esse cara aqui, ó, lado, ângulo, lado, olhou esses lados. Olhou para o lado do outro triângulo menor ou maior, não importa, mas percebeu que há uma proporção entre esse lado e esse lado aqui. Sei lá, se aqui for 2, aqui for 4, por exemplo, ou a metade, tanto faz. Aqui era 6, aqui caiu na mesma proporção que o outro lado. Se, por exemplo, aqui caiu metade, aqui também caiu metade em relação a esse lado aqui. Então, qual é a consequência? A consequência é que eles também são semelhantes, meus queridos. Belezinha? E se eles são semelhantes, com certeza,
esse lado aqui, ó, se eu chamar de Bzinho, aqui vai ser Bzinho vezes essa constante de proporção, ok? E todos os outros ângulos também serão congruentes. Você pode acreditar que o ângulo A vai ser igual ou congruente ao ângulo A', e o ângulo C será congruente ao ângulo C', já que o ângulo B é igual ao ângulo B'. Tudo bem? E os lados serão proporcionais, poderíamos aplicar as razões de semelhança aí. Fechou? Vamos ao terceiro caso, então? Bora lá! Chegamos, enfim, ao terceiro caso, meus queridos. O terceiro caso é o seguinte, tá? Ao analisar dois triângulos, se você perceber que todos os três lados eles são proporcionais, então pode ficar tranquilo, esse triângulo ele é semelhante também. Então esse é o terceiro caso de semelhança, tá? Três lados proporcionais. Então imagina aqui o triângulo ABC com lados A, B e C. Ok. Ou comparou com outro triângulo. Percebeu que esse lado aqui, comparando com esse, ele era proporcional. Sei lá, triplicou daqui para cá. Daqui também triplicou para o outro e desse cara triplicou em relação a esse. Kikão, qual que é a consequência, velho? A consequência é que eles são semelhantes, certeza. E se eles são semelhantes, eles vão ter todos os ângulos também congruentes. A vai ser igual a A', B vai ser igual a B' e C vai ser igual a C'. Os ângulos serão congruentes e os lados proporcionais. Show de bola? Isso se os três tiverem, tá? Então esse é o nosso terceiro caso de semelhança. Uma coisa que tem que ficar claro, às vezes pode perguntar para você, é o seguinte: será que dois triângulos semelhantes, eles são congruentes? Não necessariamente. Mas dois triângulos que você percebeu que são congruentes, posso dizer que eles são semelhantes também? Exatamente. Por quê? A ideia é a seguinte: para que triângulos sejam semelhantes, eles têm que ter ângulos congruentes e lados proporcionais. Para que dois triângulos sejam congruentes, eles têm que ter todas as medidas iguais, tanto quanto o ângulo, tanto quanto o lado. Então, essa é a diferença entre semelhança e congruência de triângulos, tudo bem? Nessa aula, a gente está falando apenas da semelhança. Lá em congruência, nós temos 5 casos de congruências que você consegue verificar, mas não é esse momento agora que a gente vai ver isso. Agora, nós vamos começar a resolver os exercícios dessa aula, tudo bem? Fechou então? Então, bora lá. Vamos lá, então, começar os exercícios, meus queridos. Pega lá o exercício número 1, situações para resolver. Exercíciozinho da PUC, tá? Olha só o que eu quero falar para nós. A área do retângulo DEFB é quanto? Olha só, você tem aqui um triângulo e um retângulo aqui inscrito nessa figura. Lembra que eu falei lá, antes de começar os casos de semelhança, eu falei uma coisa assim, chamada teorema fundamental da semelhança. Quando você traça uma reta paralela a um dos lados do triângulo, você vai formar dois triângulos semelhantes. Aqui você tem duas, tem essa e tem essa, tudo bem? Então aí nós temos várias razões de semelhanças que podem ser feitas aí. Você pode observar entre o triângulo grande e esse pequenininho aqui, considerando essa paralela a esse lado, tudo bem? Porque esse ângulo vai ser comum aos dois e nós teremos aqui um ângulo reto e um ângulo reto, ou seja, teremos dois ângulos congruentes. Primeiro caso, lembra? Se eu tenho dois ângulos congruentes, esse triângulo é semelhante, certeza absoluta. E eu poderia considerar esse pequenininho aqui também, já que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse e aqui nós temos um ângulo reto. Ora, por que eles são iguais? Aquela ideia de ângulos correspondentes que a gente viu lá numa aula anterior, tudo bem? Belezura. Olha o que o cara te forneceu de informação inicial. Tranquilinho. Ele te deu esse lado, que vale 30, te deu esse lado, que vale 18, e te deu esse lado, que vale 6. Ora, creio eu, desde a sua adolescência você sabe calcular a área de retângulo, né? Ainda, embora a gente não tenha visto as áreas de quadriláteros, área de retângulo, base vezes altura. Então aqui, ó, meus queridos, vamos descobrir aqui a base, é o que está faltando desse retângulo, certo? Ora, então, vamos aplicar a nossa razão de semelhança. Eu vou aplicar aqui, ó, entre esse maior e esse menorzinho aqui. Aqui, opa, aqui vale quanto? Aqui vai valer 12, já que esse pedacinho vale 6. É isso que ele deu para nós. Aqui vale 6, aqui só pode valer 12. Então, a altura desse nosso retângulo só pode ser 12. Vai completando na figura as informações que você já tem. Tudo bem? Continuando. Então, eu vou escrever assim, ó. 18 está para quanto? Está para 12. Esse lado está para esse.
assim como esse lado maior vai estar para esse lado menor. Então eu vou falar assim, ó, 30 está para, vamos chamar de x esse ladinho aqui, aí esse pedacinho aqui vai ser 30 menos x no final das contas, tudo bem? Então 30 está para x. Agora só multiplicar cruzado, vamos ter o seguinte, 18 vezes x igual a 30 vezes 12. Percebemos aí, ó, que nós temos coisas em comum. Por exemplo, o 18 e o 12 nós temos divisores em comum. No caso 6, eu posso simplificar por 6 e por 6 aqui, ó. Divide por 6, divide por 6. Vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Então aqui fica 3x, 30 vezes 2, certo? Opa, aqui calma, pode cortar o 3 com 30 agora também, né? Vai ficar 15 ali do outro lado, certo? É isso? Eu dividi por 6 e dividi por 6, certo? E aqui vai ficar 10, desculpa, vai ficar 10 vezes 2, que vai me dar 20. Eu falei 15, né? Acho que estou meio louco já, essas horas também. Madrugada, a gente está aqui, né? Mas enfim, olha só, 20. Descobri esse pedacinho aqui, que vai valer 20. Logo, esse pedacinho aqui vai ser 30 menos 20. No caso, 10. Ora, acabou o exercício, sim ou não? Claro que acabou. Área do retângulo, base vezes altura. Então, aí finalizamos, base 10, altura 12. A área desse trem aí, 120. Deixa eu ver se tem unidades. Não deu unidade. Quando não tem, eu vou colocar UA, unidade de área. Resposta correta é letra A, meus queridos. Fechamos o primeiro. Então vamos lá para o nosso segundo exercício. Temos aí 5 a serem resolvidos. Segue o baile. Questão de número 2. Federal do Paraná. Há um tempo atrás, a Federal cobrou assim dos calouros que entraram naquele ano, tá? Cobrou da seguinte forma. Um telhado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço. Então aqui você tem, eu fiz a figurinha aqui, tá? E aqui está o telhado colocado sobre 3 suportes, A, B e C, como mostra a figura. Os suportes nas extremidades A e C medem respectivamente 4 e 6 metros. E também temos as distâncias aqui entre os suportes, que é de 12 metros e depois de 8 metros entre um e outro. Pergunta-se, qual é a altura do suporte B? A pergunta do exercício é a altura do suporte B. Nossa, mas isso aí está parecendo que a gente poderia aplicar teorema de Tales, esse está para esse, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né, Ficão? Pois é, meus queridos, mas não vai sair por teorema de Tales nessa situação aqui. Vai ter que sair por semelhança de triângulo. Mas aonde que você está vendo uma semelhança de triângulo aí, meu querido? Aí, ó, aí às vezes você tem que usar um pouco da criatividade, tá? Você pode desenhar sobre a figura, rabiscar um pouquinho e às vezes aparece coisa boa. Olha o que eu vou fazer aí. Eu vou traçar um triângulo aqui, ó. Essa vai ser a minha ideia inicial aqui, ó, traçando um triângulo aqui. Por quê? Porque aí o meu ponto de partida vai ficar mais fácil. Ao traçar essa paralela ao chão aqui, vamos supor que esse chão é linear, que não é tortuoso. Então nós temos 2 setinhas paralelas aqui. Acontece o seguinte, olha só, um pedaço do suporte B você já sabe. Esse suporte aqui você já sabe que é 4 metros até aqui. Então está faltando só esse pedacinho, certo? E você há de concordar comigo, se o total daqui até aqui é 6, e esse pedacinho daqui até aqui é 4, sobrou 2 metros aqui para cima. Então a saída é aí, sim. E aí você já está enxergando a semelhança de triângulos, tá ou não tá? Claro que tá, tá sim, olha assim, ó. Esse pequenininho com esse grande aqui, ó. Nós temos essa distância aqui, sim ou não? É a mesma que essa do chão aqui, ó, é 12. Nós temos essa distância aqui também que é 8 metros. Então esse lado do triângulo vai ser 20. Aqui é 2, aqui é x. Acabou ou não acabou o exercício, meus queridos? Claro que acabou. Olha só, vamos falar assim, ó, lado maior, 20. Lado menor, 12. 20 está para 12, assim como eu comecei do triângulo maior, eu agora vou pegar esse cara aqui, ó, 2, porque eu sei que esses dois ângulos aqui são iguais, beleza? Aí eu vou escrever 2, está para x. Acabou o exercício, descobri o x, maravilha. Questãozinha de primeira fase, tranquilinha. A dificuldade era talvez o cara enxergar ali aquela paralela
essa paralela que eu fiz aqui. Talvez essa era a grande dificuldade do exercício, mas aí o cara no rabisco ali sai tranquilamente essa questão. Bom, 20x igual a 12 vezes 2, 24. Simplifica por 2 aí, esse trem aí vai ficar 10x igual a 12. Logo 10 eu vou passar dividindo, 12 divididos por 10, 1,2 metros. Então esse x aqui, nós temos mais 1,2 metros para cima. Sobe mais 1,2 aí, e você tem agora a altura total do B. A altura do suporte B vai ser, a altura de B vai ser igual a 5,2 metros. A somatória do 4 com 1,2. Fechamos mais um exercício. Olha só, a questãozinha da Federal do Paraná. A próxima também caiu na primeira fase, tá? Vamos apagar o quadro e resolver juntos aí, então. Bora para a questão 3, mais uma da Federalzinha do Paraná. Olha só o que o cara fala. O texto é longo, hein? Em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento. Vocês têm uma figurinha onde ele colocou a maioria das informações aí, tá? Basicamente, o texto vai dando todos esses dados que já estão na figura. Ele falou assim, 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ele não colocou aqui na figura a altura do ônibus. Então, a gente sabe que isso daqui é 3 metros. Tudo bem? Então, essa altura aqui eu posso colocar 3 metros. Show de bola. E aí ele falou assim, um semáforo, aliás, ele está parado a 5 metros de distância da base do semáforo e o qual está a 5 metros do chão. Então, o semáforo tem 5 metros de altura em relação ao chão. Atrás do ônibus, para o carro a uma distância D, tá? Olha só, cujo motorista tem olhos a 1 metro do chão, então essa distância do motorista aqui, do olho do motorista até o chão é de 1 metro, e 2 metros da parte frontal do carro, ou seja, essa distância que ele está até essa parte frontal aqui é 2 metros. Já coloquei na figurinha aí, tem para vocês, conforme indica a figura. Determine a menor distância D, que ele está falando ali, que o carro pode ficar parado, que o carro pode ficar do ônibus de modo que o motorista consiga enxergar o semáforo inteiro. Ou seja, meus queridos, vamos pensar que existe um raio aqui, vamos pegar só um campo de visão desse cara, o motorista tem que enxergar o semáforo inteiro. Ele tem que ficar bem no limite aqui desse vértice aqui, dessa ponta do ônibus. Se ele conseguir, olhando aqui no mínimo, conseguir enxergar o sinal inteiro, está resolvido o teu problema. Então o que eu vou fazer? A ideia aqui é você pegar um raio de luz que vem lá no sinal verde, por exemplo, tá? E traçar no limite, no limiar, até o olho lá do cidadão. Então eu vou fazer isso daqui, Tudo bem? E aí, o que dá para nós fazermos? Dá para nós pegarmos lá do olho agora e fazermos isso daqui, Traçar um triângulo aqui, partindo do olho dele, até o ônibus. E aqui nós teríamos um triângulo grande aqui, também pegando um triângulo grande. Ficaríamos aí com 2 triângulos semelhantes. Olha só, como assim, prof? Deixa eu tirar esse 3 metros daqui, que agora a gente já sabe que é 3 metros a altura do ônibus. E se você sabe que daqui até aqui, é 1 metro, a distância que sobrou aqui só pode ser 2 metros. Tudo bem? Os triângulos semelhantes que eu falo para os senhores é esse triângulozinho aqui, que eu estou fazendo de verde, pequenininho, e o triângulo grande, que você pode usar esse triângulo inteiro aqui, E aí, acabou o exercício. Mais fácil do que você está imaginando. 2 linhas praticamente. Olha só, esse lado é proporcional a esse lado menor. E você sabe. Então, esse lado inteiro, vamos somar aqui, 5 mais 12. 17. Mais 2. 19 mais D. Então, vai ficar assim, 19 mais D. Isso aqui vai estar para quanto? Isso aqui vai estar para essa distância daqui até aqui, que vale D mais 2. Certo? Eu peguei esse triângulo. Olha só, nós também poderíamos ter pego outro triângulo aqui. Se vocês quisessem, ao invés de pegar esse triângulo, mais fácil ainda, olha só, poderíamos utilizar esse triângulozinho aqui, Poderia vir aqui em cima do ônibus e traçar um outro triângulo.
Porque daí você também tem uma semelhança. Ó, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo aqui é 90, esse ângulo é 90. E aí também acabaria o exercício. Vamos utilizar esse aqui que eu acho que a conta vai ficar mais rápida ainda. Quer ver? Então eu estou pegando esse triângulo roxo e o triângulo verde. Olha só que alegria. É uma alegria isso aqui, ó, porque ele é muito simples. Então aqui, ó, se daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3, sobra 2 metros aqui para cima, certo? Então eu sei que o total é 5, aqui embaixo ficou 3. Agora olha o triângulo roxo e o triângulo verde. Ficou melhor para você visualizar. Nós vamos escrever assim, ó, 2 está para 2. Opa, 2 para 2 é 1, Kikão. Exatamente. 2 está para 2, assim como essa distância. Quanto que é essa distância aqui? 5 mais 12. 17 está para D mais 2. Nossa senhora, very easy, Kikão. Very easy, meus queridos. Multiplica cruzadinho aí, ó. Ou corta, corta, vai ficar 1 igual a 17 sobre D mais 2. Manda o D mais 2 para cá, você vai ter que D mais 2 é igual a 17, logo D só pode ser 15 metros. Super fácil, bem tranquilo. Ah, professor, eu achei difícil de enxergar. Cara, a primeira vez que você fizesse um triângulo aqui, você já ia enxergar essa relação aí. Não tenho dúvida disso, meus queridos. Beleza? Rapidinha essa questão também. Vamos para a próxima, então? Nenhuma dúvida, né? Então partiu a questão de número 4 agora. Vamos para a 4? Bora 4. Galera, questão de número 4. Vamos fazer a leitura aqui comigo. Olha só o que o cara falou para nós. Questãozinha da FUVEST, né? Questãozinha da FUVEST. O triângulo ABC tem altura H e base B. Nele está escrito o retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. Então a base do retângulo é o dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo em função de H e de B é dada por qual fórmula? Você tem 5 alternativas aí, tá? Que você tem que descobrir qual delas é a fórmula correta que relacionam aí. Bom, olha só, meus queridos, o cara falou para você que essa base aqui é o dobro da altura. Vamos dar um nome para esse cara, você pode chamar de x, de y, lembra o que você quiser. Eu vou chamar aqui, ó, altura de x. A base eu vou chamar de 2x, porque é o dobro desse cara. Então essa é a informação que nós temos. E aqui, novamente, é o teorema fundamental da semelhança. Olha só, o triângulo ABC, se você pegar esse lado aqui, ó, é uma paralela cortando o triângulo. Então formou um triângulo pequeno e um triângulo grande que podem ser considerados semelhantes. E eles são semelhantes, certo? Olha só, porque esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, tudo bem? E esse aqui é um ângulo que é comum ao triângulo ADG e o triângulo ABC. Então aqui nós temos que o triângulo ADG ele é semelhante ao triângulo ABC, meus queridos, tudo bem? Olha, agora vamos escrever a razão. O cara chamou esse cara de H, esse cara aqui de Bzinho, tá? E aqui nós temos agora 2x, e nós podemos escrever nessa altura aqui, ó, daqui até aqui, de H menos x. Se daqui até aqui é x, coloca aí no cantinho da tua figura esse pedacinho daqui até aqui como H menos x. E vamos escrever as razões de semelhança então aí. Tudo bem? Belezinha, então escreve lá assim, ó, H menos x, vou começar por esse cara. Ele está para H. H menos x está para H. Assim como eu comecei no menorzinho, nós vamos chamar essa base menorzinha aqui, ó. Assim como 2x vai estar para a base maior, vai estar para Bzinho. E agora é só brincar de álgebra, certo? Vou apagar aqui o outro lado para a gente terminar as continhas. Então, terminando as continhas aí, meus queridos, olha só. Multiplica a cruzadinha aí, você vai ter o seguinte. H vezes 2x é igual a B vezes H menos x. Tranquilo? 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 Agora faz distributiva ali, chuveirinho na chegada naquela turma. E nós temos que isolar o x. A pergunta é, nessas condições, a altura do retângulo em função. Então eu quero saber a altura, o que eu chamei de x aqui, ó. Certo? Então vem aqui e faz a distributiva. Chuveirinho na tirada. Então, continha.
2hx é igual a b vezes h menos bx. Show de bola? Praticamente acabamos o exercício. Então, como que eu vou isolar o x? Primeiro, vá com calma. Pega esse x aqui, ó, esse bx, e jogue para esse lado. Deixe quem tem x perto de quem tem x. E aí você vai ver o que você pode fazer. Então, bx vem para cá somando. Vai ficar 2hx mais b vezes x, tudo isso igual a b vezes o h. Olha só como a matemática básica é super importante aqui, hein, meus queridos? Por que, Kikão? Olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu um x aqui, apareceu um x aqui. Isso estava lembrando o fator comum, né? Então você pode fatorar, é a única saída. Lembra que a gente quer isolar o x. Então como que eu vou isolar o x? Fatorando, transformando essa soma algébrica em um produto. Aí sim, ó, a hora que você colocar o x em evidência, você vai escrever x que multiplica 2h mais b. Tudo isso aqui é igual a b vezes h. Agora esse 2h mais b aqui eu vou passar para lá dividindo, porque ele está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Isolou o x, ficou bh divididos por 2h mais b. Essa é a resposta, essa é a altura do retângulo em função do h e do bzinho. Isso aí você vai encontrar lá na resposta na letra, deixa eu ver, 2h mais b, lá na letra D, meus queridos. Resposta correta, letra D. Fechou? Fechamos a quarta questão. Vamos para mais uma questão de semelhança. Está muito legal essa aula, bem levinha, né? Bem tranquilo, matéria tranquila, quer dizer, tem alguns exercícios ali na sequência que vai ser meio pesadinho. Mas aí você vem e me pergunta depois no grupo, caso você não consiga. Tem alguma coisa ali, outra que ele pode pegar, hein? Mas tenho fé que você vai conseguir. Bora pro quinto. Galera, finalmente o nosso último exercício da aulinha de hoje, que é o seguinte, questão de número 5, FUVEST, tá? Essa vai ser a última, é uma questão mais complexa, eu vou fazer ela de forma mais detalhada, tá? Para você perceber aí a importância da semelhança de triângulo na resolução desse tipo de aplicação. Questões da FUVEST são sempre mais bem aplicadas. Vamos fazer a leitura comigo aqui e vamos resolver com muita calma esse exercício. Na figura ABC e CDE, nós temos triângulos retângulos. Ele, a princípio, só disse que esses triângulos são retângulos. Você pode observar na figura aqui no vértice D o ângulo de 90 e no vértice B o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aí nós temos as seguintes informações. O AB desse triângulo retângulo vale 1. Já coloquei aqui na figura. Não estava no desenho, mas eu já coloquei. O BC, esse lado, vale raiz de 3. O BE, essa distância daqui até aqui, é o dobro do DE. Então eu chamei esse pedacinho de x, não estava na figura, e o DE ele vale 2x. A pergunta do exercício, quanto vale a medida do AE? Aqui é a tua pergunta do exercício, esse segmento. AE. Como é que nós vamos chegar nesse carinha aí, então? Bom, primeira coisa, tá, que eu recomendo sempre, lembrar da marcação dos ângulos. Tenta marcar os ângulos e identificar se há dois ângulos comuns entre os dois triângulos. Por quê? Se você identificar dois ângulos congruentes, com certeza esse triângulo ele é semelhante. E aí fica muito fácil, tá? Aí, olha só o que eu vou fazer. Outra coisa que dá pra gente também, antes da gente marcar os ângulos aqui, ó. Se esse pedacinho é 2x, nós podemos chamar o CE de raiz de 3 menos 2x. Então aqui eu vou colocar assim, ó, esse pedacinho é a raiz de 3 menos 2x, tudo bem? Ok, deixa eu tirar um pedacinho desse risco aqui, ó, só para não ficar tão poluído. Ok, agora olha só, eu vou chamar esse ângulo aqui, por exemplo, aqui em cima, de alfa. Opa, olha o triângulo CDE, tem um ângulo alfa e um ângulo de 90 graus. Olha o triângulo CBA. Tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90 graus. Pá, dois ângulos comuns entre eles? Como assim? Se tem dois ângulos comuns entre eles, então esses triângulos são semelhantes. Essa é a ideia. Já identifiquei a semelhança? Agora é só fazer continha. Vamos marcar aí. Olha só, deixa eu pintar esses triângulos aí. Na verdade, pintar não. Eu vou desenhar separado cada um desses triângulos, tá? Menores, claro. Só para você visualizar de uma forma bem clara isso daí. Então, imagina aqui, ó. Deixa eu fazer. Ele é menorzinho. Vou fazer o triângulo ABC.
Vamos supor que aqui está o triângulo ABC, o grandão. ABC, aqui vale 1, aqui vale a raiz de 3. E se você aplicar o teorema de Pitágoras, aqui nós descobrimos quanto vale o AC, certo? Aqui é a nossa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você aplica o teorema de Pitágoras aqui e já vai descobrir quanto vale a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado vai ficar igual a 3 mais 1, ou seja, hipotenusa igual a raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Então, ou seja, todo esse segmento do A até o C vale 2. Eu já vou substituir aqui pelo valorzinho de 2. Tudo bem? Então aqui já vale 2. Esse é o nosso triângulo grande, triângulo ABC, onde o ângulo aqui em cima é alfa, o ângulo aqui embaixo é 90. Beleza? Fazendo agora outra figura um pouquinho ali menorzinha, esse triângulozinho pequenininho aqui, ó, você terá o seguinte, eu vou até fazer como está a posição dele ali no triângulo. Você tem ele assim, o ângulo reto aqui, e aqui você tem a hipotenusa dele, tá? Nós temos aqui raiz de 3 menos 2x. Aqui nós temos que vale x, e aqui nós não temos. Só deixa eu fazer a marcação do ângulo para facilitar a nossa vida, porque daí aí em diante agora é só continha, tá? Então marca aqui o ângulozinho, aqui 90 graus, beleza? E aqui o ângulo alfa, beleza? Então tá bom, marcou os ângulos, praticamente acabou o exercício. Bora lá fazer agora a semelhança. Então aqui eu vou apagar esse teorema de Pitágoras, que foi só para descobrir esse lado 2. Você identificou. Meu amigo, se entre dois triângulos, e em um deles, você já sabe que eles são semelhantes, em um deles você tem todos os lados, como nós temos aqui no triângulo ABC, você tem 2, 1 e raiz de 3. Você consegue, sabendo do outro algo, alguma coisa só do outro, você consegue descobrir tudo. Eu consigo descobrir esse e esse lado. Certo? Então, bora lá. Se eu descobrir o x aqui, acabou o exercício. Por quê? Porque daí nós descobrimos 2x e daí nós aplicaremos Pitágoras nesse triângulo aqui de baixo para descobrir o nosso AE, que é a pergunta do exercício. Nossa, quanta coisa nesse exercício aí, né, Kiko? Esse exercício eu falei que ele era um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Nada assim demais, assim, tá? A gente não fez só coisas simples. Então esse eu acho que é o mais difícil da aula, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó. O que eu vou dizer? O que eu tenho conhecido? Eu tenho um cara que tem a hipotenusa aqui, que está entre alfa e esse ângulo que eu não dei nome. E aqui nós também temos o cara que está entre alfa e esse ângulo preto aqui, que é o mesmo que esse ângulo pretinho aqui. Então você pode escrever assim, ó, 2 está para a raiz de 3 menos 2x. Esse lado está para esse lado. Sempre entre os mesmos ângulos. Se quiser dar o nome aqui de beta, aqui vai ser beta também. Então o cara que está entre alfa e beta desse tem que estar para o alfa e beta daquele. Pronto. O cara que está entre beta e 90 aqui tem que estar para o cara que está entre beta e 90 do outro. Acabou o exercício. Então você vai dizer que 1 está para x. Show de bola? Ó, multiplica a cruzadinha aí, você vai ter o seguinte. Então nós vamos ter aqui que 2 vezes x é igual a raiz de 3 menos 2x. Manda o 2x para cá, ele vem para cá somando. Ora, 4x é igual a raiz quadrada de 3. Então temos que x é a raiz de 3 divididos por 4. Opa, maravilha! Já descobri o x. Boa parte do exercício está resolvida. Se o x é a raiz de 3 sobre 4, esse lado aqui, ó, vai ser 2 vezes o x. Ou seja, 2 vezes raiz de 3 divididos por 4. Eu estou dizendo esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho. Esse pedacinho é 2 raiz de 3 sobre 4. Que dá para simplificar, obviamente, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Simplificando 2 e 4 aqui, claro. Corta 2 com 4, fica raiz de 3 sobre 2. Ora, você tem um triângulo, onde um dos catetos é raiz de 3 sobre 2, outro cateto é 1.
que a gente vai fazer agora? Lembrando que a pergunta é a hipotenusa aqui desse triângulozinho verde. Teorema de Pitágoras. E aí, finalmente, finalizamos a nossa aulinha, o nosso exercício de hoje. Bora lá, então? Então, eu vou escrever assim, ó. AE ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora é só isolar o AE e acabou a aula, certo? Então, bora que bora. Betes que betes. AE ao quadrado vai ficar igual. Potência. Vem no 3, vem no 2. 3 sobre 4 mais 1. Tira a MMC aqui, ó, ou faz de uma forma rápida. Como é que eu faço isso de forma rápida, Kikão? Pega o 4, multiplica pelo 1 e soma com 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Ou seja, AE ao quadrado é igual a 7 sobre 4. Agora esse quadrado eu vou passar para lá tirando a raiz quadrada. Resposta do exercício. AE, deixa eu ver onde que eu vou pôr isso. AE é igual a raiz quadrada de 7 sobre a raiz quadrada de 4, que vale 2. Tira a raiz quadrada de todo mundo. Finalizamos a nossa aulinha de hoje com esse exercício um pouquinho mais complexo aí. Então, e vai marcar lá a resposta. Temos aí? Temos. Qual que é a resposta? Letra C. Muito bem. Bacana esse exercício. Deixa eu tirar essa plantinha aqui, senão vai ficar feio. Então, AE igual a raiz de 7 sobre 2. Fechamos a nossa aulinha de hoje. Galera, boa semana aí de saco cheio. Coloquem tudo em dia, por favor. Ok? Qualquer dúvida, a gente continua à disposição nessa semana, embora vocês estão aí de saco cheio. Saco cheio, na verdade, tá. Ninguém parou, mas é só para vocês colocarem tudo em dia. E venham com as dúvidas lá no nosso grupo. Tudo bem? Grande abraço. Até a volta. Daqui a outra semana voltamos aí com as nossas videoaulas. Tchau, tchau. Beijão.